Então você está entrando aqui no 47º vídeo do nosso estudo do Farol da Certeza. Nós estamos no quarto tópico, que é para saber se a meditação analítica ou a meditação da visão das coisas como elas realmente são, mais profundamente que analítica, ou a meditação de repouso, meditação de estabilização, qual das duas é mais importante, qual das duas é melhor. Dentro dessa discussão, no vídeo 46, a gente estava chegando à conclusão que os nossos oponentes eles, são contra certos ensinamentos da tradição Nyingma. Então a gente passou a defender como esses ensinamentos, que colocam o ápice desse aspecto na meditação de repouso, mas num tipo específico de meditação de repouso, que é uma culminância da meditação analítica, vamos dizer assim, da meditação da Vipassana. Então não há uma preferência entre uma coisa e outra, mas a gente entra nessa discussão sobre o quanto do ensinamento Nyingma da Ati Yoga é compatível, é verdadeiro, é autêntico, é do Buda. Então, no vídeo anterior, pode não ter parecido, mas a gente estava discutindo que o Mahayana está de acordo com esse ensinamento. E nesse vídeo nós vamos estar falando, então, o que vem depois do Mahayana, vem o Vajrayana, o Tantra. Então a gente vai estar discutindo como o Tantra está de acordo com esse ensinamento, que, segundo a tradição Nyingma, é até maior que o Tantra. Então a gente usa os veículos anteriores para justificar esses ensinamentos como sendo genuínos, autênticos e assim por diante. Esse vai ser o vídeo. Algumas pessoas reclamam que esses vídeos são muito complicados, eles são mesmo. Eu recomendo, não sei, tem dois caminhos que você pode tomar. Ir lá, assistir desde o primeiro, ou fica aqui, tenta ver o que você tira disso, ver se você se interessa por essa discussão. Acho que para a maioria das pessoas que não têm uma experiência no Dharma não vai fazer tanta diferença. Mas quem sou eu para dizer, Então, se quiser, vai lá para o primeiro. É bom lembrar que na descrição tem esse link onde tem o texto que eu estou tratando, que eu estou traduzindo aos poucos enquanto eu estou fazendo, e tem as recomendações de leitura e todos os links para todos os vídeos na ordem e assim por diante. Esse link está na descrição do vídeo. Quem quiser pedir os cartões, por favor, é só mandar o seu endereço de correspondência aqui para esse e-mail e eu faço essa mão de enviar os cartões para vocês. Tem um link aí que explica o que são esses cartões, etc. E quem quiser fazer alguma contribuição para esse canal, tem esse Pix, esse código QR. E daí também eu estou gostando de lembrar as pessoas, embora tenha esses avisos por aí, todo mundo sabe no YouTube que isso é... clica no sininho, se inscreve no canal, porque faz realmente diferença pro nosso canal ser visto por mais pessoas, Então, no vídeo anterior, eu reparei, fui lá olhar os analíticos, olhar a análise do vídeo que eles fazem de quem entra, quem não... Então, muito pouca gente que viu aquele título, Mais Jornal, Budismo para Vender Mais Jornal, muito pouca gente... Ele foi um vídeo de mais sucesso que os últimos, em geral, assim, foi mais bem sucedido dessa nova leva, vamos dizer assim. Mas não foram as pessoas que encontraram sem querer o vídeo, porque o título não ajuda muito, as pessoas não estão muito interessadas, não sabem do que se trata, então elas não clicam para ver o vídeo. Mas eu acho que o vídeo foi distribuído, também foi linkado, mandado para outras pessoas, daí ele acabou sendo relativamente bem sucedido. Então é isso. Mandem o link, assinem ou se inscrevem no canal, Não custa nada, é só clicar ali no se inscrever. Se você não clicar no sininho, não vem o aviso. Se você clicar no sininho, vai avisar toda segunda-feira, toda quinta-feira, quando eu lanço o vídeo. Aparece um aviso aí no seu celular, se você não desligou os avisos do YouTube, Enfim, tem todo um mundo de coisas, que a gente pode falar. Eu gostaria também de lembrar que eu tenho essa página de centros recomendados, Então muita gente me pergunta, e o centro tal, e o centro não sei o que, tal professor, e etc. Algumas vezes eu conheço, eu posso dar alguma opinião em privado, Nunca faça isso na área de comentários. Aliás, eu gosto de lembrar, área de comentários, não comentem professores problemáticos, não comentem nem para perguntar, nem nada desse tipo. E algumas perguntas é melhor fazer por e-mail. Eu tenho um arquivo, eu mantenho essas perguntas todas, eu reutilizo elas, então eu não gosto de deixar elas soltas na área de comentário e assim por diante. Me mandem por e-mail, conexõesauspiciosas@gmail.com.
Enfim, né? E muitas vezes eu não conheço, eu não posso dizer nada, né? E eu percebo que as pessoas não sabem mesmo, porque eu não fico falando, né? Porque é um pouco. Eu imagino que possa ser um pouco vexatório para os meus professores, né? Ver essa conexão comigo aqui. Então eu até tenho indicação de alguns deles, não foi só para mim, mas para todo mundo. Não, não fiquem falando meu nome por aí, não fiquem fazendo propaganda, né? Porque aí a gente vai ver que os professores que se escondem mais, geralmente tem uma vantagem ali, é um professor que faz muita propaganda de si mesmo, assim. Então, enfim, mas acaba que as pessoas não sabem, né? Então tem esse link que eu, né, tenho as minhas conexões e é o que eu recomendo. Então, eu acho excelente você praticar qualquer forma de Dharma que você tiver acesso, né? Theravada, Zen, né? Enfim. Ah, mas eu pratico budismo tibetano Nyingma. Tem mais de um tipo de. Tem vários budismos tibetanos Nyingma no Brasil. Eu pratico o budismo tibetano de uma determinada Sangha Nyingma. É, e eu tenho algumas conexões, né? Fiz retiros, fiz iniciações, fiz traduções na linhagem Kagyu e na linhagem Jonang também. E eu vi ensinamentos Sakya, tenho uma iniciação Sakya também. E eu vi ensinamentos Geluk, traduzi ensinamentos Geluk também. E Zen também, e Zen de mais de um tipo. Zen coreano e Zen japonês. Então eu tenho conexão com várias, conheço bastante algumas sangas no Brasil, mas eu tenho uma fidelidade grande com essa sanga que eu pratico. E às vezes as pessoas não, né, não ficam sabendo através. Até a gente vai ter um evento. Também nós não fazemos muita divulgação do evento, principalmente agora, porque vai ser vagas limitadas por causa da pandemia. Então eu também não fiz muito alarde aqui que vai ter um evento e que daí não botei link, não vou botar link aqui. Eu acredito que já deve ter esgotado as vagas, mas também, porque para quem não está sabendo, para quem já não está ligado, é melhor, não é o momento, né? Então, enfim, mas também não queremos fechar a porta para ninguém. Tem um equilíbrio delicado com relação a essas coisas, né? Mas eu recebo muito e-mail sobre sangas problemáticas, sobre as pessoas sabem, às vezes não sabem, mas elas querem saber mais. E é muita política do Dharma, né? Por um lado, é algo que é inevitável, né? Quando você fica um tempo praticando o Dharma, você acaba caindo no samsara do Dharma e tendo que falar, né, o que você sabe sobre essas situações todas, e você acaba acumulando, né? Quem fala isso, quem fala aquilo, você acaba sabendo alguma coisa, e daí tem um certo mérito em informar as pessoas que perguntam, né? Não falar abertamente aqui, mas por outro lado não é budismo, né? Acaba virando outra coisa, não é o que eu gostaria de estar fazendo, né? Então, fica a dica, né? Então, como eu disse lá na introdução do vídeo, né? Então, talvez não tenha ficado tão claro no vídeo anterior, mas porque quem puder acompanhar o texto em inglês, compra esse livro ou procura esse livro na internet e dá uma olhada tanto no texto que eu estou traduzindo e comentando, quanto o comentário que está junto nesse livro, né? E o comentário eu faço uns excertos muito aleatórios, assim, muito pequenos e muito. Eu não, eu não entro muito no comentário, né? E quando a gente fala esses números todos, né? 4.2.2.2, etc, 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 tem um. é, Esse é o índice estrutural, né, dos versos, e eles têm essa estrutura de indentação, né, que nem programação de computador, assim, a subrotina vai entrando mais para dentro e vai sendo. E daí isso está explicado no comentário. O que esses itens vão estar tratando? Por que a gente está no item tal, que tem tal assunto? Daí tem um título para cada subseção e tal. A pessoa pode fazer um estudo realmente sistemático, né? Então aqui a gente está apontando e indo sequencialmente, mas a pessoa, né, que quer se aprofundar nesse tema vai ter que aprender inglês, se não tiver que aprender tibetano. E eu dou só assim, eu só tô. A minha tarefa aqui é instigar um certo interesse, porque muito pouca gente sabe que existe esse tipo de tradição. É curioso, porque é só ver o Dalai Lama, a erudição do Dalai Lama, o jeito que ele fala, quando ele fala de um jeito mais profundo do Dharma. A gente sabe que o budismo tibetano tem uma escolástica, tem uma tradição que parece filosofia, porque é muito sistemática, é muito. Eu lembro de um professor, às vezes eu comento isso aqui, um professor, ele era católico, ele tinha uma clara compaixão católica, assim, ele tinha, era um santo, assim, não parecia um santo aquela pessoa. E ele tinha um interesse em filosofia que ele chamava de filosofia oriental. Numa época se achava ok falar filosofia oriental, né?
Ele, é porque eu gosto muito. Mas não tem, né, na verdade, ele falava, que eles não são sistemáticos, né? Esse é um cara que, sei lá, falava 6 línguas, traduzia Tomás de Aquino direto do latim, uma pessoa extremamente culta, né? Mas ele não conhecia esse tipo de tradição que não é... Esse texto tá do século XIX, mas essa tradição vai lá desde... Pelo menos desde... Já tem bastante sistematização nos sutras mais antigos, que são os diálogos do Buda com os alunos dele, mas daí tem os Abhidharmas, que são os comentários que sistematizam esses sutras, e essa tradição começa imediatamente, assim. Mas a glória dessa tradição vai a partir do século II, lá na Índia, quando o sânscrito se torna uma língua importante para o budismo, que antes era o Pali, ou a língua que o Buda falava, que é anterior ao Pali. E o sânscrito começa a ganhar uma relevância maior, e daí do século II até o século X, mas mais fortemente até o século VIII, antes, né, do budismo, por vários motivos, entre eles a invasões muçulmanas, se dissolver, né, naquele período, né, no ano 1000, mais ou menos, no 900, ano 1000, 1100, e daí o budismo desaparece completamente e vai ser reintroduzido só pelos ingleses na Índia, né, enfim. Essa tradição altamente sistemática de debates, de lógica, de uso do texto, estava bem estabelecida, né, nas universidades budistas mais antigas que as universidades europeias, instituições de ensino que duraram muito tempo e que eram realmente universidades porque elas estudavam não só o budismo, mas todos os conhecimentos que eram produzidos e fazer esse debate, né, então já tinha essa noção, era mesmo uma universidade mesmo. Primeiras universidades foram budistas. O primeiro livro impresso também foi budista, a primeira universidade foi budista, né? A gente tem uma tradição de educação, uma tradição de intelecto, do uso do intelecto no budismo. As pessoas pensam, não, né? Mas é engraçado porque agora, nesse trecho que a gente vai tratar também, tem muita crítica ao intelecto. Não é crítica ao intelecto, mas vai dizer que o intelecto tem o seu limite, né? O intelecto vai até um certo ponto, né? É importante o próprio intelecto entender a si próprio e se colocar no seu lugar. Então tem um pouco essa perspectiva, assim. Por outro lado, as pessoas têm, por uma questão de, sei lá, familiaridade com o Zen, que é bastante crítico com o intelecto, com o estudo, e foi bastante popularizado no Ocidente. A gente tem uma noção do budismo assim como uma coisa, não, cara, tem que ser mais simples, você está complicando demais, não sei o quê. O que eu sempre digo é assim, se você tem uma mente complicada, o budismo complica o quanto você quiser para liberar você da sua complicação. Se você tem conexão com coisa complicada, você acha coisa complicada no budismo. Se você quer coisa simples, também tem no budismo coisa simples. Aí tem coisa, tanto uma coisa quanto outra, tem de boa qualidade e tem de má qualidade. Né? Não é só porque é simples que vai ter boa qualidade. Não é só porque é só complicado que vai ter também. Né? Então, igual você vai ter que verificar e talvez você vai ter que usar. Né? Nós não vamos encorajar ninguém de fazer uma análise, de entender o que está fazendo, né? Porque é o caminho de todos os charlatões dizer, não, vai além do pensamento e ouve o que eu estou dizendo, né? Então, não, né? Não é isso que a gente está dizendo aqui. Então é importante fazer essa lembrança, essa distinção aqui, né? Então, fazendo esse preâmbulo todo, nos versos anteriores a gente estava tratando, chegando no final, assim, quando tem aquela citação de um sutra do Mahayana, de uma versão concisa do Prajnaparamita. Na verdade, o Mipa Rinpoche está dizendo, contra os oponentes que estão dizendo que o nosso sistema não é budista, né? O nosso sistema da Ati Yoga, ou grande perfeição dentro da tradição Nyingma, não é budista, ou não é correto, ou não está de acordo com o ensinamento do Buda, de alguma forma. A gente está demonstrando que está ali, tá ali no próprio Prajnaparamita, né? Então, está usando referências textuais e assim por diante, demonstrando que quando a gente está falando desses ensinamentos, que são próprios da tradição Nyingma, não está em contradição com os veículos anteriores, inclusive o Mahayana, com o ensinamento do Buda desde o início até o Mahayana. Né? Como o nosso oponente aceita o Mahayana, como o nosso oponente aceita os mesmos Shastras, a maior parte dos mesmos Shastras que a gente aceita, quer dizer, tem alguns que são mais importantes para eles, outros são mais importantes para nós, mas geralmente são bem considerados aqueles né, Asanga, Nagarjuna, Chandrakirti, Shantideva, esses grandes mestres do budismo comentarial indiano, eles são todos aceitos em comum. Né? Então, a gente usando a mesma tradição textual que eles para demonstrar o nosso ponto, eles são
obrigados a aceitar o que a gente está dizendo, né? E daí, com relação, eu cheguei a mencionar no vídeo anterior também o Kalachakra, né? Então, o Tantra do Kalachakra, então, né, para fazer essa distinção entre as escolas tibetanas, a gente tem as da nova tradução, que fizeram traduções de tantras budistas a partir do século X, mais ou menos assim, né? Que é Kagyu, Sakya e Geluk. E Jonang também, né? Aliás, do Atisha, né? Então, se focou principalmente em Atisha, Geluk e Jonang. E as duas eram muito focadas nesse Tantra, no Tantra Kalachakra. O Tantra Kalachakra ele é muito importante para todas as tradições tibetanas, inclusive penetrou na tradição Nyingma, tanto que o próprio Mipan Rinpoche era um especialista no Tantra Kalachakra, e o Djoko Tyensen Rinpoche também era uma pessoa que concedia essa iniciação e tinha uma especialização no Tantra Kalachakra. Ele se torna o Tantra ideal, né? O Tantra superior das escolas Sarma e o Tantra mais completo e assim por diante. O Dalai Lama concede essa iniciação. Por um tempo ele concedia anualmente, agora como ele está mais idoso, está mais recolhido, não sei se está acontecendo anualmente o Kalachakra, é uma infelicidade, né, com ele. Seria muito... Se estivesse aqui na América do Sul, acho que não teve aqui na América do Sul ainda, seria bastante interessante. Teve na Europa várias vezes, teve em Nova York, teve em vários lugares a iniciação pública. O Tantra Kalachakra também é um Tantra que, ao contrário de outros Tantras da mesma classe, né, a gente vai falar de classes de Tantra aqui. E é bom lembrar que tem um vídeo meu sobre Tantra e um vídeo meu sobre iniciação. Esses vão estar linkados lá na descrição. Esses dois vídeos são importantes para entender ou para falar desses assuntos de classes de Tantra, o que é a quarta iniciação que ele vai falar aqui e tal. Então, o Tantra do Kalachakra, ele é da nova tradução, né? Então ele entrou lá com a Atisha, né? Os Nyingma, eles não usavam o Tantra Kalachakra, porque eles traduziram os Tantras antes e eles encontraram, os professores que eles encontraram na Índia, eram outros professores de outras tradições, então tem um conjunto diferente de Tantras, que torna a tradição Nyingma bastante diferente, porque foi num período diferente que eles foram lá captar os textos, né? Então, a tradição Nyingma classifica os Tantras em 6 tipos, né? São 9 veículos no total, então a gente às vezes fala Mahayana, Vajrayana, mas a tradição Nyingma, ela tem 9 veículos, que isso está explicado lá no vídeo sobre Tantra. Então, que é o Shravakayana, o Pratyeka-Budayana, os dois são parte do Hinayana, né? Os dois primeiros. Aí vem o Bodhisattvayana e o Vajrayana, que são os últimos 6, né? Então os dois primeiros são Hinayana, os 7 últimos são Mahayana e os 6 últimos são Vajrayana. Então, né, claro, né? Então uma coisa inclui a outra, né? Tudo que é Vajrayana é Mahayana também. Então, né, Shravakayana, Pratyeka-Budayana, Bodhisattvayana, que é propriamente o Mahayana, né? Esses são os 3 veículos inferiores. Depois a gente tem Kriya Yogayana, a gente tem Upayogayana, e tem Yoga Tantra. E daí a gente tem as 3 classes superiores, que na língua é Maha Yogayana, né? Yoga Tantrayana, Anu Yoga Tantrayana e Ati, né? Ou Dzogchen Yoga Tantrayana, que é o último veículo. Então, dos 9, né? Então a gente tem 6 tipos de Vajrayana, o 6º tipo seria essa grande perfeição, que é o tópico, né? A conexão entre Sutra e Tantra, Sutra e Vajrayana, Sutra e grande perfeição que está sendo exposta nesse texto. As tradições Sarma, né? Geluk, Kagyu e Jonang e Sakya, eles separam os tantras em 4 tipos, 4 categorias, né? O Kalachakra Tantra é um tantra da quarta categoria. Eles têm uma subdivisão nessa 4ª categoria em 3 também, então que torna, não é a mesma subdivisão que a Nyingma faz, mas eles têm tantras que são de 3 tipos dentro dessa classe também. E eles também aceitam 2 tipos de Hinayana, Pratyeka-Budayana e o Shravakayana, e também aceitam o Bodhisattvayana. Então, né, eles teriam 4, mas eles nunca falam em 7 veículos, né, que seria o número deles, né? Mas eles teriam mais ou menos isso, né? Então, enfim. O Kalachakra é comum a todas as tradições Sarma, foi traduzido depois. Uma curiosidade também que é interessante, que já aconteceu essa discussão, já percebi umas pessoas falando, né? Então, algumas pessoas vieram falar para mim, não, mas o Tantra é uma invenção posterior dentro do budismo, né? É uma adaptação a partir... Eu falo isso no vídeo do Tantra, mas é bom repetir aqui.
Porque tem uma relação com o Kalachakra Tantra e os Tantras da Nyingma, por exemplo. Então eles dizem, não, porque foi o Guru Rinpoche que botou Vajrayana, né? Então na época do Buda Shakyamuni não tinha Vajrayana. Não é o que as tradições Sarma dizem, que elas pegaram o Tantra depois, né? O historiador fica louco, né? Eles pegaram o Tantra depois lá, e o Kalachakra Tantra, não foi ensinado pelo Guru Rinpoche. O Kalachakra Tantra é um Tantra que foi exposto segundo o Kalachakra Tantra, segundo o Dalai Lama aceita isso, né? Todas as tradições tibetanas aceitam isso. É um Tantra que veio do Buda Shakyamuni. O Buda Shakyamuni expôs esse Tantra. Então o Kalachakra Tantra diz, simultaneamente, enquanto ele estava ensinando o Prajnaparamita, né, na forma dele, né, de Buda Shakyamuni, assim e tal, com a sanga dos Bodhisattvas e a sanga do Shravakayana, tava todo lá assistindo isso, né, e o Buda estava ensinando ali, simultaneamente ele estava emanado como o Kalachakra e ensinando o Tantra para uma outra galera mais especial, mais VIP, né? E ele estava ali em união com a consorte dele na forma de Kalachakra, ensinando o Kalachakra Tantra, e essa é a história de origem do Kalachakra, né? Então o Kalachakra. Então é importante saber que pro budismo tibetano, dentro do budismo tibetano, se entende que o Buda Shakyamuni ele ensinou o Vajrayana, ensinou o Tantra. Não foi uma coisa posterior que o Guru Rinpoche trouxe, inventou e etc. Né? Ah, não, eu já ouvi esse tipo de coisa, tipo assim, não, a gente vai fazer meditação silenciosa, não vai fazer sadhana, né, prática de visualização, recitação de mantra, puja, né, fazer oferenda para as deidades e assim por diante, porque não foi isso que o Buda ensinou. O Buda ensinou a fazer meditação silenciosa. Né? Isso daí foi, né, uns caras loucos lá que botaram depois, inventaram. E o que eu acho que é uma coisa que, para um Theravadin falar isso, né, para uma pessoa do Shravakayana, é aceitável, é ok, porque é o que. Né, eles não têm obrigação nenhuma de aceitar o Mahayana nem o Vajrayana. Nós temos que aceitar o Cânone Pali. Então, por um lado, dá para entender isso. Agora, quando um Mahayanista fala isso, ou quando uma pessoa que, supostamente, né, no caso, essas pessoas lá têm guru dentro do Vajrayana, e daí eles têm esse tipo de opinião historicista e tal, aí é uma grande degeneração, porque, né, vai contrariar, né, a tradição oral, o próprio Dalai Lama, vai contrariar todo mundo que sempre foi ensinado no Tibete, porque agora mudou, agora você sabe melhor que o Dalai Lama o que o Buda ensinou, deixou de ensinar, melhor que o Atisha de Pankara, né? Então, enfim, aí tem uma contradição. Se você diz que você aceita o Dalai Lama e você aceita gurus e tomou iniciações e faz prática do Vajrayana, e daí você vai lá e depois diz, não, 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 mas isso daí é inventado, não foi o Buda não fazia essa prática, e isso daí é melhor fazer o que você acha que o Buda fazia. Daí você tá. Aí você tem uma quebra de votos, inclusive, dentro disso, né? Então, quanto você tá lá como Shravakayana em algum tipo de Mahayana, você pode fazer esse tipo de visão historicista que é totalmente incerta, que mudou com o tempo e hoje em dia já não se fala tanto assim, né? Mas, enfim, claro, evidentemente que historicamente você não tem nenhuma evidência do Buda Shakyamuni emanar, né? Embora o Buda falasse sobre esse tipo de coisa, né? Mas você não tem, né? Claro, você não tem evidência, né? Porque, onde é que estava acontecendo o Kalachakra Tantra? Né? Então todos os tantras eles são assim, eles não acontecem num lugar ordinário, né? Todo Vajrayana é assim, quando você está tomando a iniciação, quando você está na frente do seu guru, ele diz, isso aqui não é um lugar ordinário. Se você está vendo isso aqui como um lugar ordinário, então você não está participando do Vajrayana, você está tendo outro tipo de... Então, enfim, tem esse tipo né, de colocação que é necessário colocar aqui, de contextualização com relação ao Kalachakra. Então, o autor desse texto é alguém que entende o Kalachakra, que transmitiu o Kalachakra, que recebeu o Kalachakra, e ele está dialogando com pessoas que têm o Kalachakra como seu texto máximo, né, tântrico, que são, né, outra tradição que é a nossa oponente aqui nesse diálogo. Para eles o Kalachakra é o texto o mais sofisticado que tem, né? O Mipan ele não está dizendo que é um texto pouco sofisticado ou nada, né? Mas ele está dizendo, na Enigma a gente tem, né, tem os outros veículos ainda acontecendo lá dentro, tem um monte de tantos, um monte de textos assim que estão em classes estritamente falando superiores ao Kalachakra Tantra, né? Mas aqui ele vai dizer, então vamos para o número lá, 4.2.2.2.2.4.1.1, de acordo com o sistema das 4 classes de Tantra. Esses números estão lá, tem um link lá pro meu site, em que tem o texto lá que eu tô lendo, né? E tem essa ordem toda, então a pessoa não precisa ir atrás do número, anotar o número, vai lá e olha o link desse vídeo,
da descrição dentro do meu site, e daí ele vai ter lá esse texto. De acordo com o sistema das 4 classes de Tantra, quais são as 4 classes de Tantra dentro do, né, como eu estava falando, Enigma tem 6, 4 são do nosso oponente, da Sarma. Não é que toda Sarma seja nosso oponente, alguns Sarma, eles estavam, Sarma quer dizer nova tradução, né? Então o pessoal que pegou as novas traduções do Tantra, então alguns deles estavam dizendo que né, esses Tantra Enigma não são tão legal, e não está muito autêntico, e eles ensinam umas coisas absurdas. Em parte, como eu também apontei no outro vídeo, nós, não vou dar nós, mas tinha uma degeneração, como a gente vê hoje em dia, das pessoas falando qualquer coisa sobre a tradição Nyingma, né? Então, acabava que tinha baixa qualidade. Quem se dizia Nyingma, talvez algumas vezes não eram bons professores, não eram grandes professores, e daí talvez não fossem tão moralmente corretos, talvez não fossem tão, né, enfim, então o pessoal pegava os piores exemplos e dizia, viu só esse pessoal que lê esses textos aqui. Então a gente está reconstruindo aqui, de acordo com essas grandes professores que teve um revival, né, da tradição Nyingma no século XIX. Então, né, Mipham, Padre Rinpoche, Jamyen Chensi Wangpo, Chogyur Limpa, do John Limpa, tantos grandes mestres de Nyingma que eram autênticos, né? Então eles estão tendo que se justificar novamente perante essas tradições extremamente fortes que estavam refutando, algumas vezes, não com boa razão por causa do texto. O texto é correto, o texto é puro, é de acordo com o budismo, mas tinha muita gente lendo errado, falando errado, fazendo errado, praticando errado, e em nome dessa tradição. Como a gente vê hoje em dia, na verdade, também, né? De acordo com o sistema das 4 classes de Tantra, esse caminho, a iniciação da palavra do Anuttara Yoga Tantra, então Anuttara Yoga Tantra é a 4ª classe de Tantra, né? Que significa Tantra Yoga insuperável. A Tantra Yoga insuperável, então tem vários, que é a 4ª classificação dessas tradições Sarma, né? Então o Kalachakra é um Tantra Yoga insuperável, né? Um Anuttara Yoga Tantra, assim, Vajra, Chakrasamvara, vários tantras pertencem a essa classe. O Kalachakra é considerado um tantra não dual, que é um tantra, né? Então tem tantras pais, tantras mãe e tantras não duais. Então o Kalachakra é um tantra não dual. Tem essa 4ª iniciação, que lá no vídeo da iniciação também fala dos níveis de iniciação. Então é a iniciação que se refere à sabedoria e que é chamada de iniciação da palavra por algum motivo. A iniciação da palavra no Tara Yoga Tantra, então os outros tantras eles não têm todas as 4 iniciações às vezes. Acho que no geral não tem, né? Mas nos tantras internos, a Anuttara Yoga Tantra é equivalente aos tantras internos da Nyingma em certo sentido, né? Então Mahayana Yati. Nos tantras internos e na Anuttara Yoga Tantra sempre tem essa 4ª iniciação. Então ele está dizendo aqui, ó, isso que nós estamos falando na tradição Nyingma é o que vocês têm na 4ª iniciação lá do Kalachakra. Não é diferente disso. A única diferença é que nós chamamos isso tem um veículo para isso. Por que tem um veículo para isso? Porque a gente tem uma vasta tradição textual em torno desse aspecto dos ensinamentos, né? Então tem muito texto sobre isso. Tem outras classificações lá dentro. Tem muitas formas de falar disso, apresentar linhagens e estilos e assim por diante. E tudo isso, como é uma vastidão, uma expansão de textos, a gente tem um veículo próprio só para lidar com um aspecto. Ele vai fazer uma crítica depois essa coisa do mais sutil, né? Mas é do aspecto extremamente sutil, mais secreto, né? Desses ensinamentos do Anuttara Yoga Tantra, que é essa tradição que é particular da Nyingma que a gente está falando aqui. O próximo verso. Porém, na explicação do glorioso Kalachakra Tantra, o corpo da sabedoria e da equanimidade é enfatizado. E isto é sustentado como sendo o Tantra definitivo. Então ele segue afirmando que o mesmo nível de ensinamento, né? Então, embora não seja um veículo visto como um veículo separado, tem se frisa essa sabedoria da equanimidade, e isso é sustentado como sendo o aspecto definitivo do Tantra, né? Vamos dizer assim. Então, dentro das classes do Anuttara Yoga Tantra, né? Pai, mãe e não dual, o que é enfatizado e explicado aqui que ele quer dizer na grande perfeição, né, na Nati Yoga, no último nível dos Tantras segundo os Nyingma, é a sabedoria do caminho da 4ª iniciação. Ela é a intenção fundamental de todas as classes de Tantra, né? Então,
Da mesma forma que o ouro fundido 16 vezes, eu acho que é uma forma de refinar o ouro, que você vai fundindo ele, retirando impurezas a cada processo, né? E o número 16, ele é importante na tradição do Vajrayana por causa do número 4. Então tem essas 4 iniciações, e dentro de cada uma das 4 iniciações tem 4 níveis, né? Quatro etapas. Então está se referindo um pouco a isso também, né? O ouro fundido 16 vezes é extremamente puro também, aqui a análise dos sistemas filosóficos dos demais veículos revela a pureza progressiva que aqui culmina. Então quando a gente vai lá, examina o Shiravakayana, examina o Pratyekabudayana, examina o Bodhisattvayana, e depois começa a examinar os níveis de Tantra, a gente vai vendo que a intenção final de todos eles é o ápice. A gente usa todos eles como um caminho gradual para entender essa intenção final, mas quando a gente tem esse entendimento da intenção final de todos eles, aí que você entende o sentido do Buda ter ensinado vários veículos, cada um deles de acordo com para uma necessidade específica dos seres e assim por diante, né? Esse verso, daí o 4.2.2.2.4.1.5, tem uma vasta explicação, o anterior, o 4.4, né? Tem uma vasta explicação do Troshul Jandor sobre como gradualmente, né, que está lá no comentário do Farol da Certeza, sobre como gradualmente essa intenção a cada uma dos veículos ela é clarificada, né? Então daí um vídeo separado. Talvez eu faça um vídeo separado sobre essa explicação. Eu decidi não entrar nisso agora aqui, porque eu acho que é fácil de entender que isso é isso que está sendo falado, né? Como isso acontece, o aspecto total do estabelecimento do raciocínio por trás de como o Pratyekabudayana, o Shiravakayana, o Bodhisattvayana, os 4 ou 6 níveis de Tantra, todos eles culminam nessa intenção última. O processo específico através do que se dá está lá no comentário do Troshul Jandor, mas eu decidi pular isso aqui, porque é uma explicação enorme só para esse verso, o ponto 4, né? Então o 4.2.2.2.4.1.5, a forma disso ser estabelecido pela cognição válida da sabedoria imaculada está presente em todos os shastras, comentários e tantras, e na análise de Ronzompa, né, Dharmabhadra. Então, se você tiver acesso aos shastras, aos tantras, Shastras, né, os Shastras têm comentários que são embasados, comentários dos Sutras, né, comentários do Mahayana, e tem comentários de comentários, e daí tem comentários dos Tantras também, tem Shastras com relação aos Tantras. Você estudar os Tantras e seus comentários e as palavras do Ronzompa, que é o principal estabelecedor intelectual, além do Longchenpa, da tradição Nyingma, né, que o Ronzompa é anterior ao Longchenpa, então o Longchenpa usou as palavras de Ronzompa. Se você a considerar bem, está além do reino de Mara e faz com que a sabedoria inata amadureça. O nosso oponente, algumas vezes, isso é tradicional no budismo tibetano, quando você quer criticar uma tradição, quer criticar uma ideia dentro do Dharma como uma coisa bastante funesta, você diz que é uma fabricação do Mara, né? Então, tipo, é que nem dizer que, na verdade, sei lá, tal tradição cristã, na verdade, é produto é tentação do demônio que inventou eles, não sei o quê. Que talvez eles possam falar isso um para os outros, né? Então aqui ele está dizendo, não, vem cá, esses oponentes aí, se você analisar a validade disso um por um, aí você vai ver que está de acordo com os chassis e tantos, né? Ele faz o arrazoamento, mas aqui ele já está só, né, chegando a ao ponto último. O arrazoamento está lá no comentário do Troshul Jandor, né? De como é que cada um dos veículos está de acordo com a intenção final, que é esse ensinamento da tradição Nyingma, que eu evito tanto repetir o nome, né? A partir de agora vai começar a ficar mais difícil. Então, por quê? Por que eu evito de falar a palavra grande perfeição, Ati Yoga? Né? Porque parece que eu estou falando disso, né? Mas esse aqui é um tratado que a gente está tentando só defender esse ensinamento Nyingma perante os oponentes. Então ninguém vai aprender a fazer prática, ou vai aprender o que é, ou vai aprender bem, vai se situar dentro disso vendo um vídeo na internet. Isso exige, né? Então essa tradição ela exige que você tenha um relacionamento pessoal com o professor conheça você e você receba essas instruções de acordo com as preliminares que você vai fazer e assim por diante, né? Então, né, como eu comentei no outro vídeo recentemente, teve um rapaz que disse que estava lendo certos textos e tal,
e que, né, não ia ter tempo de fazer as práticas preliminares, não ia, que já estava lendo mesmo, que não adiantava. Daí, para mim, isso, né, é por causa disso que essas tradições estão criticando a gente, né? Então, se você quer manter a tradição viva para outras pessoas se beneficiarem, você faz as coisas de acordo com os trâmites, né? E daí você se torna um detentor desses ensinamentos, daí você pode, né, eventualmente repassar eles e assim por diante com a propriedade. Senão, a gente vê pessoas falando na internet de qualquer jeito, né? E daí isso se corrompe, né? Então, como eu tenho medo de eu mesmo estar fazendo isso, eu como mingau muito pelas bordas aqui, e eu toda vez que aparece a palavra ali, eu já tenho, né, eu fui bem treinado para não ficar achando que eu estou falando disso, né? Então, ah, vai piorar agora no próximo vídeo. Eu vou ter que fazer muito malabarismo para não estar falando do conteúdo que eu estou falando. Então, né, vocês vão ver eu suar bastante no próximo vídeo. 4.2.2.2.4.2.1.1. Porém, ensinar a prática principal da visão como um objeto da mente ou da mentação, ao, por exemplo, se fixar unilateralmente em aparência, unilateralmente em vacuidade. Nossa, o que eu vejo, a gente, né, sempre fala que forma vazio, vazio é forma, prajnaparamita, né, aparência, vacuidade, vacuidade e aparência. Tem quatro, né, quatro extremos que a gente tem que evitar. Mas a gente cai nisso o tempo todo, de se fixar em aparência, se fixar em vacuidade. Está sempre, né, enquanto a gente não atingir uma realização nisso, a gente vai estar sempre fazendo esse tipo de erro, né? Então, se você estiver fazendo isso, você vai estar tornando o inexpressível um objeto de expressão, o que, né, vai estragar esse negócio. E isso contradiz a intenção dos sábios. Então, o comentário, a nota disso, diz que é uma alusão. Tem uma frase do Sakya Pandita que fala as coisas mais ou menos desse jeito, né? E ele já tem uma resposta também dentro dessa. Inclusive, o autor não botou a citação do Sakya Pandita, botou só em tibetano. Como eu não entendo o suficiente para saber o que o Sakya Pandita falou, não posso comentar aqui qual é exatamente a resposta que ele deu para o Sakya Pandita, né? Então, 4.2.2.2.2.4.2.1.2 já que a Ati Yoga é a sabedoria inconcebível da forma e da vacuidade inseparáveis, né, da aparência e da vacuidade inseparáveis, ela simplesmente está além da mente impura. Então, a palavra impura aqui, eu acho, né, tá além da mente, pronto. Não precisa nem dizer impura, porque a gente conhece por mente. Claro, quando a gente vai falar na tradição deles, vão usar a palavra mente em outro contexto, né? Mas, basicamente, é isso aí, né? É, a gente tem que distinguir o que é mente e o que é sabedoria, vamos dizer, basicamente. Isso ainda é um processo de análise, né? Algumas coisas interessantes que eu peguei, eu não peguei todo o comentário do Trosho Jandor, eu botei lá na página algumas coisas interessantes que ele falou sobre alguns pontos, né? Então, as 9 yanas da Nyingma, ele separa, interessantemente, assim, em 3 veículos que levam para além da existência cíclica, 3 veículos intelectuais que empregam austeridades e 3 veículos com métodos de transformação. Sinceramente, eu fiquei confuso com isso, porque os 3 veículos que levam para além da existência cíclica são os 3 tantras internos, né? Ou são o Shavakayana, o Pratyekabuddha Yana e o Bodhisattva Yana. Por quê? Veja bem, 3 veículos com métodos de transformação. O último veículo dentro dos tantras internos, né? Ele não tem um método de transformação. Então, quem tem método de transformação seriam ou os primeiros ou os intermediários. Mas os intermediários, os 3 do meio, né, os 3 tantras do meio, os tantras externos, eles não são propriamente veículos intelectuais. Então eu acho que os 3 primeiros, aqui a ordem está assim, né? 3 veículos que levam para além da existência cíclica e no meio tá os 3 veículos intelectuais que empregam austeridades. Depois tem 3 veículos com métodos de transformação. Então, também não sei, né? Pode ser que ele esteja falando assim, Shravakayana é um veículo de métodos de transformação, Pratyekabuddhayana é um veículo intelectual, e o Bodhisattvayana é um veículo que leva além de, intercalando, né, os 3 tipos. Como não tem uma explicação sobre qual é qual, isso aqui me deixou pensando bastante sobre esse ponto aqui, esse comentário do Trosho Jandor, né? 3 veículos que levam para além da existência cíclica, me pareceu que todos eles levam para além da existência cíclica. 3 veículos intelectuais que empregam austeridades, mas só pode ser os 3 primeiros, né? Porque não tem tanta análise intelectual no Tantra.
E 3 veículos com método de transformação deve ser os 3 do meio. Deve ser isso. Deve ser isso. Tá numa ordem esquisita, né? Daí tem uma citação do Kalachakra Tantra aqui, que é bem interessante. Todas as coisas são um estado de equanimidade e permanecem sem se tornar uma só coisa. Então aqui tem uma refutação no Kalachakra Tantra ao monismo, né? Então, embora elas estejam em estado de equanimidade ou igualdade, né, elas não se salientam perante umas às outras, elas são distintas ainda assim. Essa distinção delas não tira elas de um estado de união que está além dessa distinção. Mas não sei, é uma coisa profunda também de se dizer isso aqui. Elas surgem da sabedoria imutável e não são aniquiladas ou permanentes. Então tem uma noção de surgimento aqui, mas é um surgimento vajrayana, não é um bhava, né? Porque isso é um surgimento que não tem aniquilação e que não tem permanência também. Que tipo de sustentação é essa? Que não é uma permanência, não tem uma sustentação, né? Então, os tantras, em geral, a linguagem deles está toda além do debate, assim, né? Ela não é ela é uma lógica, ela só é lógica do ponto de vista da realização. Do ponto de vista de alguém que está no caminho, ela não é propriamente lógica, né? Então, aí tem eu anotei que tem uma explicação longa ali no verso 4.2.2.2.2.4.1.4, o quarto item. O terceiro eu não comentei nada. E depois tem uma citação interessante no quinto, que ele fala 4 coisas: escritura, sentido, raciocínio e conclusão. Correspondente ou ligados à aparência, correspondência entre as aparências, ou né, fazer essas ligações, essas conformidades entre uma coisa e outra. Validade, né, o raciocínio produz o que é válido, e daí o selo, a conclusão é o selo. Né? Acho que está falando primeiro ali num sentido sútrico e depois num sentido tântrico. Acho que é isso, né? De acordo com o sentido dessa afirmação, não se confia na consciência, mas na sabedoria. Então, esse é o ponto, basicamente, que a gente está dizendo aqui. Então, o que vai produzir o farol da certeza é a sabedoria vendo a si própria. Embora, né, você usa todo aquele processo analítico lá para produzir, ele só é possível e só vai redundar na sabedoria porque a sabedoria já está presente. Né? Então, acho que esse é o pulo do gato aqui. O Vartika diz: a cognição válida é a cognição não enganosa, aquele que a possui é o Buda, a corporificação da cognição válida. Achei muito bonita essa frase: aquele que a possui é o Buda. E o Buda é o corpo que é a cognição válida. Ele vê as coisas como elas realmente são, cognição válida. Porém, o comentário do tradutor diz que ele não achou essa segunda frase no texto. Ele foi atrás do texto, nesse tal do Vartika aí, que tem um nome maior, eu não anotei ali, e não tem essa segunda frase lá no texto que ele encontrou, né? Mas aqui a citação tem essa frase. O Buda ele percebe essa cognição não enganosa, percebe a sua essência por si mesma, ela vê a si própria por si mesma. A cognição válida é conhecida a partir de convenções. Então, né, como é que você chega a essa cognição válida? Você usa as convenções de estudo, de olhar as coisas e né, de fazer essas inferências e etc. Então, por isso que as escrituras, os tratados, eles revertem a nossa ignorância e a nossa delusão. Então, essa é a última frase aqui. De acordo com essa afirmação, caso alguém se engaje na análise adequadamente de acordo com o raciocínio autêntico, que está de acordo com a visão perfeitamente pura, ele está além de todas as disputas e dos maras das visões, dos demônios das visões errôneas e discordantes. Assim, ele não é refutado por ninguém. Já que o objeto do profundo jeito de ser das coisas como elas são é amadurecido pela própria sabedoria, não se tem dúvida sobre a realização da visão. E não é necessário se ocupar das opiniões dos outros. E assim se é feliz. Se considera uma grande... Quando a gente está num processo de... tem um fardo de ter que defender a sua posição. Então, o Nagarjuna já fala isso. Então, quando se atinge certa realização, não tem um fardo em defender a própria posição. Quem está ainda no processo de defender uma posição é quem está preso no processo analítico. 4.2.2.2, 4.2.2.1.1. Então isso já é já é um outro tópico, né? Então os 5 primeiros versos que eu tratei aqui é um tópico, aí o outro tópico. Isso pode bem ser o pináculo de todas as classes de tantras, mas algumas pessoas que não são capazes de investigar isso adequadamente, afirmam que a prática principal da visão da grande perfeição se conforma a uma aparência enviesada
que não é vazia, ou apreendem conformando com a vacuidade exclusiva e enviesada. Então, para refutar, o pessoal que refuta usa qualquer argumento. Eles dizem ou estão presos na aparência, estão presos nas coisas, ou estão presos na vacuidade, né? Enquanto que aqui a gente está falando na grande confluência entre aparência e vacuidade, como o Prajnaparamita já ensina. E daí, ou afirmam que o estado desperta da grande perfeição é um aspecto sutil da mente. Olha, eu já vi professores falando isso, e aqui tem uma crítica, né? Eu achei bastante interessante estar dizendo que, de acordo com Garab Dorje, não é assim. Então tem uma, né, tem que ter muito cuidado com o uso da palavra mente, né, em todos esses ensinamentos aqui. Então ele dá uma citação aqui do Sandhi-Nirmokana Sutra, que diz: objeto incomensurável do estado desperto de cada um é inexprimível e totalmente despido de convencionalidade. Sem debate de nenhum tipo, ele é o Dharma definitivo. Então, o estado desperto é o próprio Dharma, né? Sua característica é que está além de toda a intelectualização. Os sutras têm muitas citações desse tipo de, né, combater a noção de que é interessante que o oponente defenda. É porque dá para entender também, pelo grau de distorção que começa a acontecer no Dharma, que as pessoas começam a frisar o estudo como uma forma de preservar os ensinamentos, né? Então, esse é o lado que dá para entender essas pessoas que dizem que o estudo é tão importante. Por outro lado, né, o budismo está cheio de crítica com relação à fixação na intelectualização, ou confundir intelectualização com realização. Isso a gente sabe, né? Isso é até lugar comum. Se perguntar para o padeiro o que é budismo, ele vai dizer que é uma coisa meio irracional, meio além dos conceitos, né? Acho que a primeira coisa que as pessoas pensam, que conhecem o Koan, o Mestre Zen, etc., né? Então, aqui nem 8 nem 80, né? A gente tem que entender qual é o lugar da intelectualização e de ver que a realização não tem nada, não pode ser intelectualizada. Então, a Ati Yoga, que é o pináculo dos veículos das intenções dos Budas, na medida que é a intenção da vasta expansão livre de extremos, ela é a própria intenção do espaço básico, né? A sabedoria inconcebível autossurgida da grande equanimidade, da aparência e vacuidade. A sabedoria inconcebível e autossurgida da grande equanimidade entre aparência e vacuidade. Ele simplesmente está além da mente impura e dos eventos mentais. O Mula Madhyama Kakarika diz: a expressibilidade é eliminada uma vez que o objeto da mente é eliminado. Não nascida e incessante, a realidade, o Dharmata, o Choni, é como o Nirvana. Não nascido e incessante, a expressibilidade é eliminada uma vez que o objeto da mente é eliminado. Não nascido e incessante, não nascida e incessante, a realidade é como o Nirvana. É isso aí. Então, muito agradecido. Lembrar que a gente está fazendo estudo desse livro aqui. Lembrar que tem os links aqui. E vejo vocês na sequência. Espero que vejo vocês na prática do Dharma em breve também. Ei, não esquece de se inscrever no meu canal, é importante para mim. Clica na sinetinha para receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo de forma que eu ando fazendo, o que eu ando pensando. Também para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Nirawe Korajinga Sumpanda Neoma Lundi Kwene Tirezi Wante Jinja Soiza Pekajar Produtin Joji Om Sochi Jamen Champene Jirasawa Kuncha Tuzio Zetai Bai Median no Jutu Piamanian Jogi Sasunda do Ten Joji Time Kwene Pema Sambao Sasura Gente Seno Pai Garjuan Shujuku tu Peku Kose Destintes Indar Shinju Jigmetu Jutru Panange Wancha Tungandu Pateno Muyeng Kupamalora Sanelundu Tileta tu Ten Joji Emeja Sum Pemeri Suji Pemetan Lati Kuzizuan Pemancho de Droma de Soji Nani Bemelunde do Joji Enenjo Ene Chimpote Payuri Nebadan de Basi Pechambundan Conseja Senten Joji Tusun Sanje Guru Rinpoche quando condado o Ajimbo Jabarche com seu tutor da poça só deve só lap do sushi não são ebe chuva dançam balão de dropa gelo uma rumba zaguru pema cd hun que loja som de loja alien sa som cha papel do jusho som não guarda midral do sungele show